Boa noite, irmãos. Mais uma quarta-feira, onde podemos ouvir ao Senhor através do Evangelho de João. E hoje nós estaremos estudando João 17, a oração sacerdotal de Jesus, onde Jesus orou por Ele mesmo, orou por seus discípulos e orou por nós, Igreja do Senhor. Boa noite, graça e paz, queridos. Espero que a graça do Senhor seja derramada de forma transbordante sobre sua vida. E nós vamos dar continuidade hoje ao estudo da palavra, como o Nívia falou. Estamos aí começando o capítulo 17 de João, que é um capítulo muito marcante por causa principalmente dessa oração feita por Jesus, inclusive uma oração profética que nos alcança até hoje. Mas nós vamos falar sobre isso durante o estudo do capítulo 17. Antes disso, eu quero convidar você a fazer uma oração. Se por acaso você está em casa ou num ambiente mais à vontade, por favor, eu quero encorajar você a desligar qualquer aparelho de TV ou computador que não esteja sendo essa transmissão, som. Sabe, pare tudo e se foque somente no estudo da palavra agora. Então pega a tua Bíblia ou a Bíblia pelo celular, mas não perca o foco, não desvie sua atenção, não perca o que Deus quer liberar para você agora. Junte se você está com mais alguém na sua casa, junte com sua família e vamos agora juntos orar ao Senhor. Nosso Deus, na tua presença nós estamos. E não só queremos estar, mas permanecer, Senhor. Ó Deus, obrigado pela Tua palavra viva, que é alimento para nós, que é sustento para a nossa vida contigo. Ó Deus, obrigado porque Jesus se entregou por nós, se deu por nós. Ó Senhor, continua falando e revelando quem é o Senhor, através da Tua palavra, manifestando a Tua presença, o Teu poder, o Teu caráter, nos moldando, nos atraindo para Ti, nos santificando através da Tua palavra, Senhor. Nos enche da Tua palavra, Pai, nos faz transbordar da Tua palavra, Senhor. Eu peço agora por cada um que está conectado, se conectando a Ti nesse momento, ó Pai, por essa transmissão, em nome do Senhor Jesus, que a Tua presença e a Tua graça venha sobre essas pessoas, Pai. E que eles possam ter o seu entendimento espiritual desbloqueado pelo Senhor. Amém. Que os olhos do seu entendimento, que os olhos do seu espírito, seus ouvidos espirituais sejam abertos pelo Teu Espírito Santo. Que eles possam compreender a verdade da Tua palavra. É o que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Tem uma canção que muita gente conhece, que é a canção do Apocalipse. E eu gostaria de cantar junto com vocês. Reverentemente adorar o Senhor. Santo, santo, santo Ele é. Diga ao Senhor: digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Jesus.
coração eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Adorarei Jesus. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Mais uma vez. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa água viva. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Declare que Ele é santo. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Oh, com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Adorarei Jesus. Aleluia. Amém. Amém, queridos. Nós estamos avançando aí para o capítulo 17 de João. Hoje nós vamos fazer a leitura a partir do versículo 1 até o versículo 19, mas usando a nova versão internacional, conhecida como NVI, tá? Se você quiser ler em outra tradução, não tem problema, só para você saber, porque geralmente eu estou usando a King James atualizada, mas hoje a gente vai estar lendo na nova versão internacional. A partir do versículo 1, a palavra de Deus diz: depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora, glorifica o teu Filho, para que o teu Filho te glorifique, pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda vida eterna a todos os que lhe deste. Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Eu revelei teu nome àqueles que do mundo me deste. Eles eram teus, tu os deste a mim, e eles têm obedecido a tua palavra. Agora eles sabem que tudo o que me deste vem de ti, pois eu lhes transmiti as palavras que me deste, e eles as aceitaram. Eles reconheceram de fato que vim de ti,
e creram que me enviaste. Eu rogo por eles. Não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Tudo o que tenho é teu, e tudo o que tens é meu, e eu tenho sido glorificado por meio deles. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Enquanto estava com eles, eu os protegi e os guardei no nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse a Escritura. Agora vou para ti, mas digo estas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Dê-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles, eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Amém. Ó Espírito Santo, fala conosco pela tua palavra. Esse é um momento significativo na reta final do ministério de Jesus, quando ele está prestes a ser crucificado e ele, antes de ir para a cruz e após dar algumas instruções importantíssimas para os discípulos, como lemos na quarta-feira passada, no capítulo 16, ele então levanta a sua voz e ora ao Pai. O orar ao Pai não é estranho para Jesus. Em vários momentos do seu ministério, foi registrado em todos os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, que Jesus tinha momentos intensos de oração com o Pai. Em todos os momentos decisivos, ou momentos importantes, ou momentos corriqueiros do seu ministério, ou momentos triviais, ele tinha um tempo especial de comunhão com Deus através da oração. Aí você fica pensando, poxa, eu não preciso orar tanto, eu não quero ser nenhum fanático. Eu já sou uma pessoa madura espiritualmente, eu sou um cristão maduro, eu sou um cara já cheguei num nível de conhecimento interessante com Deus. Precisa esse negócio de ficar orando tanto, esse negócio de levantar de madrugada para orar. Isso é para novo convertido, é para gente que está aí na sede ainda, no primeiro amor e tal. Não precisa desses exageros. O que importa é seu coração. Todas essas frases, essas desculpas esfarrapadas caem por terra quando percebemos a seriedade com que Jesus leva a vida de oração que ele tinha. O Filho do Deus vivo, o Rei da glória, o Senhor dos senhores, aquele que tinha vindo direto do Pai, não se sentia autossuficiente o bastante para viver sem orar, para passar um dia sequer sem mergulhar na presença de Deus. E eu fico pensando quantas vezes nós abrimos mão desse fundamento da vida cristã, que é a oração. Eu fico pensando que um crente que abre mão da oração, ele está num nível de loucura inconsciente,
porque provavelmente ele deve, mesmo sem perceber, se achar melhor do que Jesus. Porque Jesus, que era Jesus, orava constantemente, diariamente. Se eu faço menos do que isso, é porque eu devo ser melhor do que ele. Eu devo precisar menos de oração do que Jesus precisava. Concorda comigo? Não é uma loucura isso? Mas é o que a gente fala através das nossas atitudes. Quando nós não levantamos os nossos olhos ao céu, não falamos com o Senhor, não separamos um tempo de qualidade com Deus, nós estamos desmerecendo a importância da oração na vida cristã. E o nosso maior exemplo é Jesus. E nesse momento a Bíblia fala que ele olhou para o céu e orou. Sabe, a gente está acostumado a orar com os olhos fechados, né? Jesus gostava muito de orar com os olhos abertos. Você vai ver muitas vezes que Jesus levanta os olhos aos céus para orar. Em vários momentos você vai ver isso. E tem uma hora, nesse momento que ele está orando, ele fala: chegou a hora, Pai. Glorifica o teu filho, para que o teu filho te glorifique. Chegou a hora. Que hora é essa que ele falou que chegou? Que hora seria essa? A hora de orar? A hora de alguma atitude específica? Não, ele sabia que chegou a hora de ele experimentar a cruz, de ele ser crucificado. Tudo pelo qual ele havia se preparado e vivido aqueles anos todos. O momento estava ali aguardando por ele. E ele ora ao Senhor, ora ao Pai, começando exatamente com essa frase: Pai, chegou a hora. Sabe? Não que ele estava dizendo para o Pai a hora que lhe era conveniente: por mim tudo bem, pode fazer o que tem que ser feito. Ele estava demonstrando sensibilidade ao tempo de Deus na vida dele. E muitas vezes é uma coisa que nos falta: sensibilidade ao tempo de Deus. É na cruz que se cumpre o plano da redenção. Exatamente. É verdade. E ali, até mesmo para a cruz, havia o momento ideal, o tempo certo, o tempo determinado por Deus. Não foi antes nem depois da hora, foi exatamente no ápice do ministério de Jesus que ele foi crucificado. Mas até para fazer a vontade de Deus, é necessário que estejamos sensíveis ao tempo dele, ao agir dele, para que não estejamos nem um passo à frente, nem um passo atrás da caminhada que ele tem proposto a nós. Jesus estava milimetricamente cronometrado com o relógio de Deus. Ele sabia exatamente o tempo do agir de Deus na vida dele. E quando ele ora, ele fala: Pai, é chegada a tua hora. Ele está dizendo: olha, eu sei, eu sinto, eu percebo, eu estou sensível a esse tempo. Eu consigo perceber espiritualmente que a minha hora chegou, que a hora da cruz chegou. Então eu estou orando a Ti por entender o Teu tempo. Isso é algo muito forte, porque muitas vezes nós não temos a compreensão do tempo de Deus em nossas vidas. E por causa disso, muitas vezes atrasamos ou adiantamos coisas que acabam lá na frente prejudicando o agir de Deus em nossa vida. Eu posso atrasar o agir de Deus, pastor? Você não pode atrasar o propósito de Deus de uma maneira geral nessa geração. Mas você pode atrasar o trabalho que Ele tem a fazer na sua vida, através da sua vida. Porque a Bíblia fala que nós somos cooperadores de Deus.
O que é um cooperador? É aquele que opera em conjunto. Eu opero ao lado de. Então eu coopero com Deus, eu opero juntamente com Ele. Se Deus quer operar e eu quero barrar o operar dele, Ele vai encontrar um jeito de agir, de cumprir o propósito dele. Mas o trabalhar dele na minha vida vai estar barrado até eu permitir que isso aconteça. Eu me lembro de um tempo que eu estava fazendo seminário, fazendo teologia em Recife. E apesar de eu ter convicção do meu chamado, de ter convicção do propósito de Deus para mim, que Ele queria que eu fosse um pastor, eu estava passando por algumas dificuldades normais de seminarista. Todo seminarista, ou quase todo pelo menos, passa por dificuldade financeira. E eu estava passando por uma dificuldade financeira na época, no meu segundo ano de seminário. E durante esse momento eu recebi uma proposta de trabalho em Salvador. Eu estudava em Recife, apesar de ser de Salvador, e fazia seminário em Recife. E a proposta era uma proposta de outro mundo, digamos assim. Era uma proposta muito tentadora, humanamente falando. Na época, isso faz 96, estamos em 2020, então tem o quê? 24 anos, não é isso? 24 anos atrás. Uma pessoa estava saindo de um grande laboratório farmacêutico na cidade e tinha convidado meu irmão para assumir o lugar dele. Essa pessoa que estava saindo tinha influência na empresa e ele podia indicar alguém para ficar no lugar dele. Pediram essa indicação a ele e ele conversou com meu irmão na época, que estava fazendo faculdade, se meu irmão não gostaria do emprego. E meu irmão falou: olha, eu não tenho interesse, mas eu acho que meu irmão, que era eu, talvez se interesse. E quando ele me falou os termos do emprego, eu fiquei muito, muito tentado. O laboratório pagava por produção, então era aproximadamente, ele falou: olha, você retira livre aí aproximadamente 20 salários mínimos por mês e você recebe uma ajuda de custo de não sei quantos reais por quilômetro rodado, carro da empresa, plano de saúde para você e para sua família e várias outras coisas assim, bonificação se você bater a meta e muita coisa assim. Era o emprego dos sonhos. E eu fiquei muito balançado naquela época. E quando eu decidi mal. Eu falei: vou trancar o seminário. Vou trancar e vou entrar nesse emprego, Deus vai me abençoar. Esse emprego é de Deus, com certeza. O diabo não ia me dar um emprego desse, tão bom, não é? Então isso é uma bênção que Deus está me dando. E você sabe que quando você quer ajeitar as coisas, sabendo que Deus não está por trás daquilo, mas no fundo, como você quer muito aquilo, você acaba investindo em algo que não é de Deus. E eu fui. E deu absolutamente tudo errado. Aquele homem influente, por algum motivo, quando foi me indicar na empresa, alguém maior do que ele lá tinha colocado alguém de sua confiança no lugar dele. Nem entrevistado eu fui. Perdi a possibilidade de trabalhar. Perdi a época da matrícula no seminário. Perdi, na época, fiquei muito... o meu pastor que tinha me enviado ficou muito triste comigo,
A minha igreja que tinha me enviado ficou abatida, falou, poxa, você quis trocar o seminário por uma coisa secular e tal. E foi uma coisa que aparentemente podia ter sido revertida, mas que quase me custou o meu ministério. Eu consegui, a muito custo, voltar no semestre seguinte ao seminário. Mas por um triz, eu não desviei totalmente do projeto de Deus, por não estar sensível ao tempo de Deus na minha vida, para o que Ele tinha para cumprir em mim. Por isso eu digo que é tão importante estarmos sensíveis ao tempo de Deus. Jesus, nesse primeiro versículo, ele fala, é chegada a hora. Chegou a hora. Ele estava completamente consciente, convicto e sensível ao tempo de Deus. Sabe, como um pastor que eu consigo ter consciência do tempo de Deus na minha vida, do propósito de Deus na minha vida, das coisas que Deus tem para mim. Oh, meu irmão, minha irmã, a gente só consegue isso tendo comunhão com o Senhor. Conhecendo o Senhor, ouvindo, aprendendo a ouvir a voz de Deus em nosso espírito, a direção de Deus em nosso coração. Senão a gente vai sempre enfiar os pés pelas mãos e esperar que Deus desenrole os nós que nós mesmos criamos em nossas histórias, em nossas narrativas de vida. A gente comete um erro aqui, comete uma atitude sem orar ali, faz uma coisa sem pensar aqui e perde o tempo de Deus, atrasa o agir de Deus, entorta o projeto de Deus na nossa vida, só porque não estamos sensíveis ao tempo do Senhor para nós. Isso é muito sério. Precisamos estar sensíveis ao tempo de Deus. Interessante que Jesus, ele sabia que o nascimento, a vida e a morte não eram um acidente, mas tinha um propósito eterno para a eternidade. E que envolvia qualquer coisa que ele decidisse, ele estava decidindo, e isso ia atingir a milhões de pessoas, sim, milhares de pessoas. Ele tinha consciência da responsabilidade que ele carregava, né, de obedecer ao propósito de Deus, que era maior, precisava ser maior do que qualquer interesse particular dele. E o interessante é que nesse momento crucial, aonde ele estava para passar pelo maior sofrimento de sua vida, maior do que a indiferença do seu povo, maior do que a incredulidade da sua família, dos seus irmãos, maior do que a traição de um dos seus apóstolos, maior do que a negação de outro apóstolo, maior do que as dúvidas que pairavam contra ele em relação a quem ele era pelas pessoas ao seu redor. Ele estava prestes a experimentar a cruz, a morte, o peso do pecado de toda a humanidade sobre ele. Ele avançou, e nesse momento tão difícil, ele podia estar pedindo por ele mesmo, ele podia estar pedindo para Deus algumas coisas para equipá-lo, para amenizar a dor dele ou para qualquer coisa. No entanto, ele estava nesse momento de morte iminente, de crucificação, de sofrimento. O foco dele era: Pai, cuida dos meus discípulos, abençoa os meus discípulos, abençoa aqueles a quem o Senhor me deu. Senhor, fortalece eles. Eu estou indo embora, eles vão precisar do teu agir na vida deles. Sabe? Em nenhum momento ele estava preocupado com ele mesmo. Em toda a oração dele, ele orou unicamente pelos seus discípulos.
Isso é algo muito lindo, sabe? E o mais interessante é que ele fala no versículo 5, não é? Ele fala: e agora, Pai, glorifica-me junto a ti com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Isso nos faz lembrar Filipenses 2, não é? E toda a visão bíblica da divindade de Jesus. Porque a palavra fala que, tanto em João quanto em Filipenses e em tantas outras passagens, que Jesus é Deus e que ele, antes de vir ao mundo, já existia, ele sempre existiu, ele não teve início, nem terá fim, mas ele, em um momento da história, resolveu entrar na história da humanidade, nascido de mulher, com carne e osso, como homem, como criatura, o Criador de todas as coisas. E ele, no versículo 5, fala: glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Ou seja, Jesus tinha uma glória compartilhada com o Pai. Pai, Filho e Espírito Santo desfrutavam da mesma glória antes do mundo existir. E ele fala: agora eu estou voltando, Pai. Eu estou voltando para ti. Então me glorifica com essa glória que eu tinha contigo. A glória que eu escolhi, que nós decidimos que eu ia me despir de toda essa glória para vir ao mundo e dar a vida pelos nossos filhos, pelos meus discípulos, pelos teus amados. Essa glória que eu precisei abrir mão para vir como homem. Me glorifica agora de novo com essa glória. Prepara as minhas vestes de glória, que eu estou voltando para junto a ti. Sabe? Isso é muito lindo, porque mostra, como Filipenses 2 diz, que ele se despojou, se despiu, se esvaziou de todos os atributos da sua divindade ao vir como homem na terra. Não se agarrou ao fato de ser igual a Deus, de ser Deus, mas tomou a forma de servo. E isso fica muito claro, a divindade de Jesus fica muito clara quando ele fala: glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. É como se ele estivesse dizendo: olha, minha missão aqui está encerrando. E quando eu voltar, me recebe de volta com a glória que eu deixei aí. Sabe, isso é muito forte, irmãos. E o texto fala que ele continua dizendo ao Pai: eu revelei teu nome àqueles que do mundo me deste. Eles eram teus, tu os deste a mim, e eles têm obedecido a tua palavra. Existe uma seita contemporânea que se preocupa muito com o nome original de Deus e chamam o nome de Deus de Jeová. Inclusive, a própria Bíblia, em alguns momentos, em algumas traduções, fala o nome de Deus dessa forma. Algumas falam Iavé, ou Javé, ou Jeová. O fato é que o nome de Deus, originalmente falando, ele é impronunciável por se tratar de 4 consoantes no hebraico. Então você não pronuncia 4 consoantes juntas. Mas ele era manifestado dessa forma, justamente para dificultar a sua pronúncia e não ser pronunciado o nome dele em vão. Então,
quando os judeus queriam falar o nome de Deus, falavam Adonai, falavam Elohim, falavam às vezes, quando era uma situação mais séria, uma situação de reverência, eles falavam Yahvé. Mas não é, acredito eu, sobre isso que Jesus está falando aqui. Porque você não vê em nenhum momento do ministério de Jesus ele ensinando aos discípulos a respeito do nome, digamos assim, oficial de Deus. Não que não seja importante, pelo contrário, é de extrema importância o nome do nosso Deus, Yahvé, ou Jeová, como você queira falar. Mas quando ele diz, eu revelei teu nome àqueles que o Senhor me deu do mundo, ele não estava falando sobre ensinar uma pronúncia para os discípulos, ou enfatizar o nome próprio de Deus para eles. Porque em todo o ministério de Jesus, como é que Jesus se referia a Deus diante dos discípulos e das pessoas? Ele falava Yahvé? Não. Ele falava Adonai? Não. Ele falava Elohim? Não. Ele falava Pai. Ele falava Abba. Ele não falava outro nome para se referir ao Senhor. Essa foi uma das discussões que uma vez eu tive com um membro de uma dessas seitas, que ele estava falando da importância de você falar o nome, de você, né, saber o nome de Jeová e tal. Eu falei, mas é importante mesmo. Mas vocês não dão importância ao nome de Jeová. Eu falei para ele, como é o nome do seu pai? E ele disse lá o nome do pai dele. Não me lembro agora como era o nome. Francisco. Eu falei, quando você vai falar com seu pai, você chama ele de Francisco ou chama ele de pai? Ah, mas é diferente. Eu falei, não, é justamente isso que Jesus está falando. Que mais importante do que a sonoridade do nome, ou do que a expressão literal do nome, é a relação que você tem com o Pai. O nome tem muito a ver com uma identidade. Por isso que quando Simão se aproximou de Jesus pela primeira vez, Jesus vira para ele e fala, a partir de hoje você não se chamará mais Simão, você será Pedro, você será rocha. Por que ele falou isso? Porque ele via em Simão algo que Simão ainda não era. Rocha, constante, firme. Simão era inconstante, era indeciso, era precipitado, era inconsequente, mas Jesus, chamou à existência uma pessoa que ainda não existia na vida de Pedro. Ele falou, você a partir de hoje vai ser conhecido como Pedro, você vai ser conhecido como rocha, como firme, como constante. Ele chamou à existência algo que ainda não era, como se já fosse, como uma característica do nosso Deus, que a palavra diz que ele é quem chama à existência as coisas que ainda não são, como se já fossem. Por que eu estou falando isso? Porque todos aqueles que tiveram um encontro com Deus na história, muitos daqueles que tiveram um encontro com Deus, tiveram os seus nomes mudados pelo Senhor. Assim foi com Jacó, assim foi com Pedro, assim foi com Saulo de Tarso. Porque a mudança do nome não significa só uma mudança na carteira de identidade da pessoa. Significa uma mudança de percepção de quem essa pessoa é em Deus.
Então, quando Jesus vira para os discípulos, diz para o Pai que ele ensinou o nome do Pai aos discípulos, ele está como se estivesse dizendo: eu revelei a tua identidade verdadeira para os teus discípulos, para os meus discípulos. Eles agora sabem quem de verdade você é. Eu revelei a tua identidade. Sabe, irmãos, isso é muito importante para nós, conhecermos ao Senhor. E isso fala de conhecer ao Senhor, ele também fala aqui. Ele fala: eu lhes transmiti as palavras que me deste, e eles aceitaram. Eles reconheceram que de fato vim de ti, e creram que me enviaste. Sabe, irmãos, o Senhor Jesus, ele mostra primeiro a preocupação que ele teve em construir no seu ministério aqui uma relação de conhecer, de fazer os discípulos conhecerem a intimidade de Deus e a intimidade do próprio Jesus. E ele fala: tudo que eu tenho é teu, e tudo que tens é meu. Eles não são mais do mundo, porque o Senhor me deu eles do mundo. E porque eles não são mais do mundo, eles são odiados pelo mundo. O versículo fala, versículo 14: eu lhes dei a tua palavra e o mundo os odiou. Eu lhes dei a tua palavra e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Sabe o que faz você deixar de ser do mundo? Ah, fulano de tal é do mundo, fulano de tal é de Deus. É o poder transformador da palavra de Jesus. Quando você recebe a palavra de Jesus, você deixa de ser pertencente ao mundo. A palavra liberta. A verdade liberta você da escravidão do mundo. Então, quando pela palavra você é liberto do mundo, você deixa de ser propriedade do mundo. O mundo passa a odiar você, porque você passou do império das trevas para o reino do Filho de Deus. E aí a Bíblia fala que o Senhor deu a nós a sua palavra, e isso fez com que deixássemos de pertencer ao mundo. Dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou. O que fez o mundo nos odiar? O que fez o mundo odiar os discípulos de Jesus? A palavra. Por isso que muitas vezes nós vivemos uma vida de comodidade, de acomodação, de comodismo, de não perseguição, sem percebermos a batalha espiritual na qual estamos envolvidos, sem percebermos os ataques malignos que nos cercam, sem percebermos a força das trevas que estão operando no mundo, simplesmente porque não nos dedicamos à palavra, não mergulhamos na palavra. Não é só de ler a Bíblia, não, é de praticar a palavra, de viver a palavra, de se alimentar da palavra. Porque cada vez que você se enche da palavra, você vai atrair imediatamente o ódio do mundo. É como se você cada vez mais se lambuzasse de mel num vespeiro, num ninho de abelhas. Você vai atrair a atenção e a fúria, o ódio, a perseguição
os ataques do mundo, quanto mais você se encher de Deus, mais odiado você será. Odiado pelo sistema de coisas que a Bíblia chama de mundo. Claro que vai ter pessoas que vão te amar. Talvez a sua família ainda te ame, talvez o seu marido ainda te ame, sua esposa ainda te ame, seus irmãos, mas talvez nem esses. A depender do nível de relacionamento que você tenha com o Pai e que as pessoas ao seu redor tenham com o mundo, esse ódio do mundo vai passar por eles até você. E às vezes você vai dizer, nossa, essa pessoa me odeia de graça, eu não fiz nada para essa pessoa, para ela me odiar. Mas você é odiado quando você pratica a palavra, quando você vive a palavra, quando você ama o Senhor. Está garantido, isso está garantido. Você vai ser amado pelo Pai e odiado pelo mundo. Por isso que a Bíblia fala que todo aquele que quer ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. A Bíblia fala, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Ou você tem o amor do Pai, ou você tem o amor do mundo. Você não pode ter o amor dos dois. Então, se você tem o amor do mundo, você não terá o amor do Pai. Agora, se você vive no amor do Pai, ama o Pai, praticando a sua palavra, alimentando-se da sua palavra, vivendo a sua palavra, obedecendo a sua palavra, porque a sua prova de amor a Deus é essa, obedecê-lo e a sua palavra. Com certeza, imediatamente, irreversivelmente, você irá atrair o ódio do mundo para você. Mas pastor, isso é péssimo. Não, não é não. É bom. Porque isso vai nos lembrar de que o nosso lugar não é aqui. Nós estamos muito acomodados a essa realidade. Estamos muito acomodados a esse ambiente. Estamos muito confortáveis nas nossas zonas de conforto. Sabe? Só fica falando que esse vírus aí é do diabo. Então, eu não sei não, irmãos. Se não foi a permissão de Deus de mandar o vírus sobre essa geração para tirar a igreja dele da zona de conforto, para fazer a igreja dele se arrepender da sua inércia, da sua falta de compromisso, de obediência, para o seu flerte com o mundo. A igreja de Jesus tem flertado com o mundo descaradamente. A gente estava conversando aqui mais cedo sobre alguns hábitos cristãos loucos que nós tivemos a infelicidade de testemunhar. E uma das coisas foi relacionada a um filme extremamente sensual, praticamente pornográfico. Eu chamaria de um pornô light. Eu não assisti, não recomendo que ninguém assista, mas sei que muitos cristãos assistiram ou leram a versão escrita do livro 50 Tons de Cinza. Que é isso, pastor? Que radicalismo? É só um livro, é só um filme. Você pode dizer, é só para eu curtir com minha esposa, com meu marido. Não é para... Gente, é a lascívia, é a perversão sexual e outras imoralidades entrando no coração e na mente do crente. E ele tão cauterizado pelo sistema de coisas desse mundo, que ele não consegue discernir a malignidade e fala, mas isso não tem nada demais, não tem nada a ver. Isso é falta de sensibilidade. Isso é falta de amor à palavra. É impossível você estar apaixonado pela palavra
e o Espírito Santo não ligar a luz de alerta no seu coração, no seu espírito, quando você vai fazer uma besteira como essa, de pegar um livro desse ou de assistir um filme desse. Se você faz isso, você está indo contra um sentimento forte do Espírito Santo dentro de você. Você está sendo violento contra o Espírito Santo, agredindo o sentimento que o Espírito está gerando em você de repúdio àquilo. Porque se você não sente repúdio, há uma coisa que é óbvia, que é nojenta aos olhos de Deus. Você está vazio da palavra. Está faltando palavra em sua vida. Está faltando obediência à voz de Deus. Está faltando alimentar-se da vida de Deus. Tem coisas malignas que estão preenchendo o lugar que deveria ser da palavra na sua vida. Você queria falar, Nívia? George fez até um comentário, né? Fez um comentário antes, quando você estava até falando sobre o tempo, né? E ele falou o seguinte: o que falta em grande parte das pessoas nos tempos atuais é também discernimento. Né? Exatamente. E o discernimento está muito ligado a essa sensibilidade que nós só temos quando estamos conectados com o Senhor, com a palavra. Sabe, Jesus continua dizendo aqui: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Tem muita gente que tem problema de santificação. Eu não consigo vencer tal pecado. Eu não consigo ter discernimento, aí como o George estava comentando, sobre a falta de discernimento em alguns crentes. Eu não sei como é que eu faço para ter discernimento. Eu não sei como é que eu faço para vencer o pecado. Eu não sei como é que eu faço para andar em santidade. Sabe, você vai se sentir sempre uma pessoa frustrada, um crente de segunda categoria. Você vai se sentir sempre uma pessoa não completa, não realizada, derrotada pelo pecado, todas as vezes que você não viver, comer a palavra, se alimentar, praticar, obedecer a palavra. Porque Jesus fala que a palavra nos santifica. Tem gente que quer ser santo sem viver a palavra, sem ler a palavra, sem se alimentar da palavra, sem meditar na palavra, sem praticar a palavra. É impossível. Você não vai conseguir ser santo nunca. Qualquer pecado, qualquer tentação, por mais besta que seja, mais fraca que seja, qualquer pensamento maligno, qualquer seta do inferno, vai ter total poder sobre sua vida se você não se revestir, se entupir da palavra. É a palavra que te fortalece, é a palavra que te santifica. Isso não é revelação do Novo Testamento, não. O salmista Davi, o rei Davi, que também foi profeta, em muitas passagens ele foi usado profeticamente por Deus. Em um dos seus salmos ele diz: o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é poderosa, é poder, ela é espada e escudo de todos os que nele confiam. A única coisa que é revelado a nós como arma espiritual de ataque e de defesa ao mesmo tempo é a palavra. A palavra é uma arma espiritual de ataque e ao mesmo tempo de defesa. É impossível você conseguir vencer qualquer batalha espiritual sem a palavra. Você vai estar sem a espada e sem o escudo. A Bíblia fala lá em Efésios, né? O escudo da fé e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Mas a fé, do escudo da fé, está diretamente ligada à palavra, porque a Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir,
e o ouvir a palavra. Então você não pode ter o escudo da fé sem você estar mergulhado na palavra. Você não pode manejar bem a espada do Espírito contra os ataques espirituais, contra as investidas de Satanás, contra as tentações bobas, contra as crises de identidade que Satanás vai querer gerar em sua mente. A sua convicção de quem você é em Deus está toda na palavra. Vai ser a palavra que vai te confirmar quem é você em Deus. Vai ser a palavra que vai confirmar quem Deus é na sua vida. Vai ser a palavra que vai confirmar o quanto santo você precisa ser para viver o propósito de Deus. Vai ser a palavra que vai ser sua bússola. Vai ser a palavra que vai te caminhar para a comunhão com Deus. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. É a palavra que vai te dar discernimento espiritual. E é claro que é bom pedir discernimento como dom do Espírito. Mas muitas pessoas são vítimas de heresia, vítimas de interpretações loucas, equivocadas das Escrituras, vítimas de seitas loucas, de superstições gospel e de tantas outras maluquices da nossa geração, com o nome de evangélicos, porque não conhecem a palavra, porque não se alimentam da palavra, porque não vivem a palavra, porque não conhecem, não leem a palavra. No Velho Testamento a Escritura diz: o meu povo perece porque lhes falta oração, fé, poder. A palavra profética diz: o meu povo perece porque lhes falta conhecimento. Meu povo está sendo destruído porque lhes falta conhecimento. Mas não é um conhecimento técnico da Bíblia. Eu já li a Bíblia 67 vezes, estou indo para a 68ª agora, sabe? Não é esse tipo de conhecimento que a Escritura está falando. É do conhecer a Deus, de ter relacionamento com Deus, se alimentar de Deus através da palavra, de receber revelação do caráter de Deus pela palavra, do Espírito construir em você, passar lá o reboco do caráter de Cristo em sua vida através da palavra. É a palavra que constrói a sua identidade em Deus. E não só constrói, como confirma, como fundamenta. É a casa edificada sobre a rocha. Que vão vir as tempestades, vão vir os ventos, vão vir as chuvas, mas a casa não vai ser abalada porque está firmada sobre a rocha. Não é isso que Jesus falou? Aquele que ouve a minha palavra e a pratica será como alguém que edificou a sua casa sobre a rocha. Então a diferença não é quem ouve a palavra ou quem não ouve a palavra. É quem ouve e põe em prática e de quem só ouve e não põe em prática. Eu já li a palavra toda. Colocou quantos % dela em prática na sua vida? Porque é isso que vai determinar se você está construindo sua vida com Deus na rocha ou fora dela, ou na areia. Quando a tempestade vir, e ela vai vir, se tem alguma coisa que não podemos ter dúvida, é que na nossa vida cristã haverá tempestades. E as tempestades não vão ser obras do diabo. Eu estou passando por uma tempestade, o diabo está furioso. Quem disse? Você está passando muitas vezes por uma tempestade que Deus mandou chegar em sua vida para checar os fundamentos da sua vida. Se você está edificando sua vida nele. Se você está se santificando na palavra. Se você é fiel a ele. Muitas vezes as tempestades vêm para checar a realidade. Para tirar você do mundo das maravilhas, do país das maravilhas.
e fazer você enxergar que tipo de relação com Deus você está tendo. E muitas vezes é Deus que faz as tempestades surgirem. Porque Ele é o mesmo que tem poder para repreender os ventos e o mar. Ele tem poder para repreender tempestades. Com uma palavra, Ele repreendia tempestades e elas paravam. Você acha que você está vivendo tempestade por quê? Porque é o diabo? Que poder é esse que seu Jesus tem? Que não pode repreender uma tempestade em sua vida. A não ser que essa tempestade seja Deus provando o fundamento de onde você está edificando a sua vida, a sua relação com Ele, a sua casa espiritual. Muitas vezes a tempestade vai vir para checar onde você está construindo. É Deus fazendo isso. Sabe, irmãos? Para terminar, alguma pergunta aí? Tem vários comentários Então vai. e algumas perguntas. Pode falar, por favor. George também comentou. Neste mundo estaríamos em uma batalha constante, né? Luz e trevas. Então assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Em Mateus 5,16, parte A. A Eliana falou algo interessante também. O desejo do Pai é de se fazer conhecido pelos seus filhos. E os filhos devem se aproximar do Pai, não por aquilo que o Pai pode dar, mas por amá-lo e serem gratos por tão maravilhosa graça. Amém. Amém. Ela também, Paulo perguntou, né? Fez uma pergunta, mas antes eu vou fazer o comentário que a Eliana também fez. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ser sábio também inclui fugir da aparência do mal e se submeter a Deus. A quem eu me submeto, este torna-se o meu Senhor. É verdade. É verdade. E o Paulo fez a pergunta, pastor, Jesus sabia o dia e a hora da sua morte? É porque, é uma boa pergunta, viu, Paulo? Se Jesus sabia o dia e a hora da sua morte. É porque a nossa visão de tempo é diferente da visão de tempo de Deus. A gente falou sobre isso, inclusive, num dos estudos de quarta-feira, há alguns meses atrás, eu acho que você estava. A gente falou que na Bíblia, a palavra tempo, ela tem dois verbos no grego que refletem essa expressão. No Brasil é tudo tempo, mas no grego existe uma palavra chamada cronos e outra palavra chamada kairos. Cronos e kairos. Cronos é o tempo humano. É o hora, minuto, segundo, dia, mês, ano. É a contagem cronológica do tempo. Isso é uma coisa muito humana. Mas kairos, quando a Bíblia fala sobre hora, sobre tempo, sobre momento, sobre plenitude dos tempos, sobre chegada do tempo, ela fala a palavra kairos, que não tem nada a ver com minuto, hora, dia humano, como a gente está conhecendo. Tem a ver com o momento exato do agir de Deus naquela circunstância. A hora perfeita. Então, eu não posso te afirmar que Jesus sabia a data, eu vou morrer no dia tal, hora tal. Mas ele sabia o tempo perfeito de Deus está se aproximando. Eu estou sentindo que tudo está se alinhando para que isso se cumpra. Esse é o kairos, é o tempo de Deus. E Jesus tinha total consciência do kairos, do tempo de Deus na sua vida. Talvez a gente não saiba, nunca poderemos dizer, se ele saberia o dia e a hora cronológico da sua morte. Não é? Mas com certeza ele sabia que o tempo de Deus para aquilo acontecer havia chegado. Não é? E o que é importante para nós é justamente isso. Como cristãos, discernirmos
o tempo de Deus para as coisas acontecerem em nossa vida, para darmos os nossos passos em direção ao Senhor, para deixarmos e abandonarmos algumas práticas, para começarmos a praticar outras coisas. Existe o tempo de Deus, é chegado o tempo de Deus para muitas coisas, e precisamos discernir esse kairos, a hora ideal, o momento exato, o tempo perfeito. Esse tempo perfeito Jesus sabia. Está chegando o tempo de eu ser crucificado. Eu sinto que está chegando a hora. Sabe? É uma sensação no espírito. Não é uma informação que vem na mente. Não é uma revelação assim, você vai ser crucificado na sexta-feira, às 17 horas e tal. É uma sensação no espírito de que a sua hora se aproxima. O seu tempo se aproxima. Paulo teve essa mesma sensação e ele revela a Timóteo isso. Na segunda carta dele a Timóteo, ele fala: o Senhor já me revelou que o meu tempo aqui está acabando e que eu vou me encontrar com ele. Ou seja, o tempo perfeito de Deus estava chegando na vida de Paulo. A hora dele partir estava chegando. Ele podia não saber dia, hora e minuto, mas ele sentia que estava perto, que estava cada vez mais próximo do encontro dele com Jesus. Esse sentir o kairos de Deus é o que Jesus está falando aqui. Então, não se trata necessariamente de algo cronos, que é humano, mas kairos, que é divino, é uma sensação que vem do céu. Não sei se respondi essa pergunta, mas tentei. Luan também pergunta: pastor, os discípulos estavam dispostos a seguir os ensinamentos de Jesus, né, até a sua morte? Dispostos a seguir os ensinamentos, eles estavam. Agora, eles não tinham ainda toda a firmeza necessária para a obediência, né? Então, eles estavam dispostos, eles tinham coração. Se é isso que você está perguntando, Luan, né? Os discípulos tinham coração. Tanto que Jesus fala: enquanto estava com eles, eu os protegi e os guardei no nome que me destes. Nenhum deles se perdeu, a não ser o que estava destinado à perdição, que foi Judas Iscariotes. Ou seja, nenhum dos outros apóstolos Jesus perdeu. Ou seja, Jesus conseguiu plantar todos eles na vontade de Deus. Então, sim, eles tinham disposição de fazer a vontade de Deus. Eles talvez não tinham a força toda para cumprir, mas a disposição de coração eles tinham. A capacitação veio completa quando o Espírito Santo foi derramado sobre eles em Atos. Joanita comenta: como é linda essa conexão de Jesus Cristo com o Pai. Precisamos realmente nos alimentar da Palavra Santa, a Bíblia, para também termos essa conexão para sempre, mas sempre temos desculpas. É verdade, é verdade. É verdade, Joanita. Liana também comenta: o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e ao culpado não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade. Ela leu na 1:3. Amém. Amém. Obrigado pela participação de vocês. Estamos encerrando. Cadê aquele livro? Está fácil aí, já que o verbo se fez gente? Tem várias pessoas, né? A gente vai... Eu achei interessante também que quando Jesus ele ora por nós, né? Ele ora pela igreja que somos nós, né? Ele essa sensação, né, que Jesus intercedendo por nós nos dá a sensação de proteção, né? Nós nos sentimos protegidos. A Bíblia diz que lá em Romanos que ele intercede por nós, né? Ele se encontra à destra de Deus e intercede por nós. Então, por mais situações difíceis que venhamos a passar, né, ele está intercedendo por nós, né? Ele continua intercedendo por nós. E uma das coisas que ele ora por nós, a igreja do Senhor, eu e você, né,
ele ora para que sejamos um, né? Ele ora para que nós sejamos um, né? E ser um nele não é fácil. É verdade. Ser um nele não é fácil, né? A igreja do Senhor, nós precisamos ser um, né? E outra coisa que eu achei muito interessante é que ele nos enviou ao mundo. E assim como a vida dele, né? Ele foi enviado e não por um acidente. Nós não somos um acidente, né? A nossa vida tem um propósito eterno e que possamos, né, deixar com que esse propósito eterno de Deus se cumpra através de nós quando escolhemos obedecer, né, quando escolhemos servi-lo, né, e seguir o que ele tem determinado para nós. Todo mundo que participou está aí, Jaque? Quem participou foi Luan, Paulo, Joanita, Eliane, Eliana e George. Só esses mesmo? Não esqueci de ninguém? Olha aí. Quem falou a paz do Senhor também entra? Não, paz do Senhor não vale. Então nós vamos sortear desses que participaram com comentários ou perguntas o livro O Verbo se fez gente, que é um livro um livro sobre o Evangelho de João. Então é um livro muito interessante que fala sobre o Evangelho de João. Você vai ter o prazer de conhecer ainda mais a fundo o estudo que a gente está fazendo, né? E você vai ter a chance de ser sorteado aqui agora. Tcharam! Quem será que vai levar dos que participaram? Jaque, tira aqui o nome. Jaque vai puxar, a culpa é dela, viu? Quem ela puxar aqui vai ganhar. Ok, deixa eu ver aí. Quer ver, né? Eliane. Eliana. Ela botou Eliane aqui. Eliana ganhou. Rapaz, George ganhou o outro, né, velho? Esse casal tá. Então, parabéns, Eliana. A gente vai deixar o livro lá na Panificadora Italiana a partir das 17 horas, tá? Você já pode passar lá e pegar o livro que vai estar esperando por você, né, no balcão da Panificadora Italiana. O Verbo se fez gente esperando por você. Paulo, Luan, Joanita, obrigado pela participação de vocês também, tá? Por todos que estavam participando, que Deus abençoe. Eu quero fazer, inclusive, uma observação aqui. Se você está assistindo essa transmissão nas próximas quartas, mas não está assistindo de Barreiras, você pode participar também, porque se você for sorteado e ganhar, a gente manda pelo correio para sua casa o presente. Só se for de comer, aí eu não garanto, mas se for livro ou alguma coisa que não seja perecível, a gente vai mandar para você também, tá bom? Espero que vocês tenham recebido do Senhor como nós aqui recebemos e que Deus abençoe a vida de cada um. Domingo, às 7 da noite, estaremos aqui online, na página do Facebook da igreja, celebrando ao Senhor juntos como igreja. Então se conecte aí no mesmo espírito, domingo às 7 da noite, e na próxima quarta já temos esse encontro às 8 da noite, celebrando o Senhor e aprendendo mais do Evangelho de João. E terminando o capítulo 17, vem coisa forte aí, viu? Vem coisa profética semana que vem. Eu, se fosse você, não perdia. Tá bom? Então, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês, Igreja do Senhor, agora e para sempre. Amém. Amém. Deus te abençoe. Deus te abençoe.